Olá, neste Deep Dive, a gente mergulha numa questão assim central. O capital de risco pode ser mesmo um motor para o desenvolvimento econômico aqui no Brasil? Ou é mais um conceito que a gente importa e enfrenta um monte de desafio local? Uhum. Vamos analisar isso pela lente da teoria schumpeteriana, né? Usando como base um artigo do Cássio Silva Moreira e do Nailide Jesus de Souza. Exato. Um artigo bem interessante sobre essa conexão. A nossa missão aqui é tentar destilar o essencial dessa análise, sabe? Como é que o capital de risco, o empresário que inova e o papel do Estado, como eles se encaixam, ou até batem de frente, né? Nessa busca pelo desenvolvimento no nosso contexto. Sim. Ok, vamos desempacotar isso. O artigo, ele coloca o empresário inovador como a peça-chave, que usa crédito, ideias novas para transformar a economia. E a base para entender isso é a visão de Schumpeter, que o texto explora muito bem. É super importante diferenciar crescimento de desenvolvimento. Ah, sim, não é a mesma coisa. Não mesmo. Crescimento é mais quantitativo, tipo PIB subindo. Agora, desenvolvimento é qualitativo. Envolve mudança estrutural, melhor distribuição de renda, bem-estar, sabe? Entendi. O artigo até argumenta que uma economia pode crescer, mas sem necessariamente se desenvolver de forma mais ampla. Exato. E quem puxa essa mudança qualitativa seria o tal empresário inovador, não o gestor do dia a dia, né? Não. É quem combina conhecimento, que pode vir de universidades, de pesquisa e desenvolvimento, com crédito e também uma visão de mercado para criar algo novo. Pode ser um produto, um processo, até um mercado novo. É uma ruptura, então. Uma ruptura que busca lucros, assim, acima do normal, muitas vezes protegidos por patentes por um tempo. E aí que entra o capital de risco, o venture capital. Justamente. Para financiar essa ruptura que é bem arriscada, o VC se torna relevante. E ele atua de um jeito bem diferente de um empréstimo de banco tradicional, por exemplo. Como assim? O VC entra como sócio. Ele compra participação na empresa. Ele aceita um risco assim muito maior, né, mirando em retornos exponenciais se aquela inovação decolar mesmo. Ah, tá. Não é só o dinheiro. Não, geralmente não. Traz junto também expertise de gestão, rede de contatos. É uma parceria mesmo. E claro, antes disso tudo, tem o seed money, né? Aquele capitalzinho inicial muitas vezes do próprio bolso do empreendedor, para tirar a ideia do papel, validar, antes de ir buscar o VC profissional. Olha, uma coisa que me chamou bem a atenção no artigo foi essa ênfase toda no papel do Estado, principalmente para o Brasil. Parece um pouco contraintuitivo, né, para capital de risco, que a gente associa mais ao setor privado. Pois é, mas essa é uma das conclusões centrais do texto. Ele argumenta que, em economias com mercados de capitais, digamos, menos maduros como o nosso, o Estado não pode ser só um árbitro. Ele tem que jogar junto. Tem que ser um jogador ativo, em 3 frentes principais. Primeiro, regulando concorrência, propriedade intelectual, meio ambiente. Segundo, articulando, conectando universidades, empresas, financiadores. E terceiro, fomentando mesmo. Fomentando como? Investindo em pesquisa e desenvolvimento, em educação, criando fundos específicos ou até leis que sejam mais favoráveis para o VC. E o histórico brasileiro, segundo o artigo, ele mostra isso na prática. Tem exemplos? Sim. O artigo cita uns exemplos importantes. O BNDES-PA, que é ligado ao BNDES, atua desde os anos 70. Nossa, faz tempo. Bastante. No setor privado, teve pioneiros como a Brasilpar, a CRP. E mais recentemente surgiram outros fundos com apoio público ou regional, tipo o Contec do BNDES, o RSTec lá no Rio Grande do Sul, o STTec em Santa Catarina, o FIEC em Minas e Santa Catarina também. Então existe uma tentativa recorrente, né? Sugere isso, uma estratégia de tentar estimular o setor. O grande porém, que o artigo marca bem, foi a instabilidade econômica, né? Principalmente nos anos 80. Isso sempre foi um freio muito forte. Entendi. Mas fora a instabilidade, que outros entraves, como o artigo chama, dificultam a vida do VC por aqui? O texto agrupa bem. Tem o sistêmico, sabe? Um histórico de talvez pouco foco governamental específico em VC, uma certa cultura empresarial ainda meio resistente a dividir o controle da empresa. Ah, o dono não quer abrir mão. Isso. Falta de conhecimento mais disseminado sobre como o VC funciona de verdade e um mercado de capitais que, apesar de ter avançado,
ainda é limitado para saídas para a venda da participação do investidor lá na frente. E os conjunturais, aqueles mais ligados ao momento econômico? Ah, esses são velhos conhecidos nossos, né? Juros historicamente altos, que fazem o investimento seguro parecer mais interessante que o risco. O famoso custo Brasil, burocracia, imposto, Sim. a própria instabilidade macroeconômica que vai e volta, e leis complexas para abrir e gerir empresas, especialmente as SAs, né, as sociedades anônimas, que costumam ser o veículo preferido para esses investimentos em startups com mais potencial. Faz todo sentido, mas o artigo só aponta problema, ou ele dá alguma luz ou algum caminho para destravar esse potencial. Aponta caminhos também, sim. Fala da importância de capacitar os gestores das empresas, até cita o Sebrae, de divulgar mais os casos de sucesso para inspirar e educar o mercado, sabe? Para mostrar que funciona. Exato. Fortalecer uma cultura de investimento de risco, aí a CVM e a B3 teriam um papel importante. Criar mais fundos focados em regiões ou setores específicos. E, um ponto crucial, ter uma legislação tributária que incentive, né? Que não penalize o investimento de risco de longo prazo. E tudo isso, no fim, se conecta com a questão da tecnologia, né? Aquele ciclo. Invenção, depois inovação, depois difusão. Correto. Esse ciclo é vital. E uma observação interessante do artigo é que, mesmo com a globalização toda, a geração da tecnologia de ponta ainda tende a ficar muito concentrada nos países de origem das grandes empresas. O que reforça a ideia de fomentar aqui dentro. Exatamente. Reforça a importância de fomentar a inovação localmente. Então, para a gente amarrar a análise que fizemos desse material, o capital de risco ele surge como uma ferramenta com um potencial assim enorme para conectar inovação e capital no Brasil e, com isso, impulsionar o desenvolvimento. Mas, diferente talvez de outros mercados, o papel do Estado como facilitador, como indutor, parece ser, segundo o artigo, absolutamente crucial. Exato. E isso deixa a gente com uma provocação para pensar, né? O artigo enfatiza muito essa necessidade do apoio estatal, mas ele também menciona uma tendência futura de crescimento do VC privado. Uhum. E aí fica a questão, se esse crescimento privado realmente superar e muito as iniciativas do Estado, quais seriam as implicações a longo prazo para o tipo de desenvolvimento que a gente vai ver no Brasil? É algo para a gente refletir.